Você já parou para pensar quantas estrelas existem no universo? Pois imagine um número tão vasto que chega a dar vertigem, cerca de 2 trilhões de galáxias já mapeadas, cada uma abrigando em média 1 bilhão de estrelas. Se multiplicarmos, chegamos a algo próximo de 2 sextilhões de astros. E, entre toda essa imensidão, existem apenas algumas dezenas de objetos tão exóticos que são considerados as estrelas mais raras do cosmos. Hoje, você vai descobrir quais são essas joias cósmicas e por que elas fogem completamente ao que conhecemos sobre estrelas comuns. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero que você se imagine olhando para o céu em uma noite sem nuvens. Milhares de pontinhos de luz se espalham pelo firmamento, cada um com sua história, algumas informação, outras no auge de sua vida, e muitas já concluem seu ciclo consumindo toda a energia que tinham. Mas, entre todas essas fases, existem destinos tão peculiares que poucos corpos estelares os alcançam. É sobre esses raríssimos sobreviventes que vamos falar hoje, um punhado de estrelas que desafia os limites da física e se comporta de maneira única. Para não perdermos foco, o roteiro está dividido em 6 partes. Na primeira, falamos sobre a escala assombrosa do universo. Na segunda, você vai conhecer os White Dwarf Pulsars, como a R Scorpii J1912 e IFEM 4410. Em seguida, vamos revelar o mistério dos Old Smokers, aquelas gigantes vermelhas fumegantes de poeira cósmica. Depois, exploraremos as variáveis R Coronae Borealis e sua subclasse D-Type, representada pela protótipo de Y Persei. Por fim, vamos concluir refletindo sobre o que esses astros nos ensinam sobre a evolução estelar e convidar você a interagir com a comunidade. Preparado? Então, vamos juntos nessa viagem pelos cantos mais inusitados do universo. Quando falamos em astronomia, muitas vezes nosso cérebro falha em assimilar escalas tão enormes. Para termos uma ideia, a Via Láctea, nossa galáxia, já contém cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Mas ela é apenas uma entre quase 2 trilhões espalhadas pelo universo observável. Se cada uma dessas galáxias tiver aproximadamente 1 bilhão de estrelas, um número conservador, chegamos a trilhões de sóis. Diante dessa vastidão, pensar em raridade pode até soar contraditório. Mesmo contando com tantas estrelas, a maioria segue padrões relativamente previsíveis de evolução. Nascem como nuvens de gás, viram anãs vermelhas ou gigantes azuis de acordo com sua massa, atingem a fase de adultas queimando hidrogênio em seus núcleos e, finalmente, morrem como anãs brancas, pulsares ou se tornam buracos negros. A palavra-chave aqui é massa. Ela determina o tipo de reações nucleares que ocorrem no interior da estrela, a intensidade dessas reações e, consequentemente, seu destino final. Mas o universo sempre reserva surpresas, e alguns poucos corpos estelares encontram caminhos evolutivos absolutamente singulares. É nesse contexto de diversidade estelar que surgem as estrelas mais raras do universo. Logo, entender a escala cósmica é importante para valorizarmos ainda mais cada descoberta. Quando um astrônomo identifica um objeto exótico, não estamos falando de mais uma estrela entre milhões, mas sim de uma joia cósmica que aparece uma vez em bilhões. Ao longo do vídeo, você verá exemplos concretos de como pequenas diferenças de massa ou de composição química podem levar a comportamentos extremos, pulsos regulares, apagões de luz, jatos de radiação ou até tosses de poeira. E, acredite, essas variações fazem toda a diferença para a ciência. Imagine um pulsar, aquele objeto compacto, formado pela explosão de uma supernova e repleto de nêutrons, mas com o tamanho aproximado da Terra e a massa quase igual à do Sol, pois é exatamente isso que define um White Dwarf Pulsar. O primeiro caso confirmado, batizado de AR Scorpii, foi anunciado em 2016. Localizado a 380 anos-luz da Terra, esse sistema binário reúne uma anã branca girando em cerca de 1,97 minutos e uma estrela companheira de massa menor, emitindo pulsos regulares de luz e rádio que lembram o farol intermitente de um pulsar de nêutrons. O que torna a R Scorpii tão especial é a combinação de campo magnético intenso e rotação rápida. Segundo as medições, seu campo magnético chega a trilhões de Gauss, bilhões de vezes mais forte que o da Terra, e, ao girar velozmente, acelera partículas em intensos feixes de radiação. Esses feixes atravessam o espaço e varrem nosso planeta em intervalos precisos, como se o sistema estivesse mandando um sinal codificado para a galáxia. Até então, pensava-se que apenas estrelas de nêutrons pudessem produzir esse fenômeno. A descoberta de AR Scorpii mudou completamente essa visão. Em 2023, os telescópios digitais e radiotelescópios mapearam um segundo candidato, J91213.72 IFEM 441045.1, conhecido como J1912 IFEM 4410. Ele fica a cerca de 773 anos-luz de nós e apresenta pulso a cada 5,3 minutos, com massa estimada próxima à solar e raio comparável ao terrestre. A combinação exata de massa, rotação e campo magnético é tão rara que, até o momento, só conhecemos esses dois exemplos.
Para a astronomia, eles representam uma ponte inédita entre os modelos de evoluções estelares, um caminho alternativo que leva um anã branca a comportar-se como um pulsar, algo até então considerado impossível. Agora, imagine uma estrela milenar, já velha o suficiente para ter se formado nos primórdios da Via Láctea, mais de 10 bilhões de anos atrás, e ainda sobrevivente em meio ao caos gravitacional do centro galáctico. São essas gigantes antigas que, em janeiro de 2024, ganharam o apelido carinhoso de Old Smokiers. Observadas com os poderosos telescópios VISTA e VLT do European Southern Observatory no Chile, elas mostraram algo inédito: nuvens de poeira sendo expelidas de sua atmosfera em episódios esporádicos, como uma fumaça cósmica surgindo de gargantas estelares. O fenômeno foi detectado graças à variação inesperada no infravermelho. Por horas, haviam picos de brilho seguidos de quedas bruscas, indicando que grãos de poeira, formados pelo congelamento de elementos pesados na atmosfera fria, eram lançados ao espaço. Depois de tossir essa poeira, as estrelas voltavam ao brilho normal até o próximo episódio. Para os cientistas, esse comportamento é valioso porque revela processos de nucleossíntese e dispersão de elementos pesados em um ambiente tão antigo. Essas estrelas, portanto, são laboratórios vivos para estudar como o universo se enriqueceu de carbono, silício e metais antes mesmo das primeiras gerações de estrelas modernas. Além de raras, as Old Smokiers são fundamentais para compreender a história química da galáxia. Ao expelirem matéria, elas contribuem para a formação de futuras gerações estelares, enriquecendo o meio interestelar com poeira primordial. Hoje, apenas cerca de 20 desses gigantes exóticos são conhecidos, mas eles podem ter sido muito mais numerosos no passado remoto. Entender o mecanismo de expulsão de poeira ajuda não apenas a decifrar o ciclo de vida estelar, mas também a mapear as condições iniciais que deram origem ao nosso próprio Sol. Se você acha que já ouviu falar de todas as variáveis, prepare-se para conhecer as R Coronae Borealis, RCB estrelas supergigantes que comportam-se de maneira absolutamente imprevisível. Diferente da maioria das variáveis, que seguem ciclos regulares de brilho, as RCB podem ficar ofuscadas por até 9 magnitudes de forma repentina e total, apenas para recuperar seu esplendor meses ou anos depois. Isso acontece porque sua atmosfera é praticamente desprovida de hidrogênio e riquíssima em carbono. Quando o carbono gerado no núcleo sobe e resfria, ele condensa em finas partículas de pó de carbono, formando nuvens que bloqueiam a luz. Até hoje, estima-se que existam apenas cerca de 150 estrelas R Coronae Borealis identificadas em toda a galáxia, um número ínfimo se comparado às variáveis mais comuns. A primeira delas foi registrada pelo astrônomo Edward Pigott em 1795, quando ele notou oscilações de brilho nunca antes vistas. Desde então, cada nova descoberta de uma RCB é comemorada como um grande achado, pois cada exemplar acrescenta dados importantes para modelos teóricos de dinâmica estelar e evolução química. Dentro dessa classe ainda existe uma subcategoria ainda mais rara, as variáveis D-Type, cujo protótipo é a DY Persei. Até 2008, DY Persei era a única representante conhecida, exibindo tanto oscilações regulares de uma estrela da fase AGB quanto apagões súbitos típicos das RCB, mas em padrões únicos. Pesquisas subsequentes identificaram mais 4 estrelas com esse comportamento híbrido, elevando o total para apenas 6 exemplares confirmados no universo observável. Por serem tão escassas, cada observação de uma D-Type ajuda a calibrar modelos de condensação de poeira e de pulsação estelar, ampliando nossa compreensão de como as estrelas enriquecem o meio interestelar. Vimos hoje que, mesmo frente a trilhões de estrelas, apenas algumas dezenas desafiam as classificações convencionais e ganham um título de mais raras do universo. Os White Dwarf Pulsars mostram que anãs brancas podem se comportar como pulsares de nêutrons. As Old Smokiers revelam que gigantes vermelhas antigas ainda têm energia para expelir nuvens de poeira primordiais. E as R Coronae Borealis, junto às raríssimas D-Type, atestam que composições químicas incomuns levam a comportamentos de brilho imprevisíveis. Cada um desses objetos nos dá pistas valiosas sobre processos que vão desde a nucleossíntese até a dispersão de elementos essenciais para a vida. Se você gostou deste mergulho nas fronteiras da astronomia, inscreva-se no nosso canal Círculo Celeste e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual dessas estrelas você achou mais impressionante e por quê. E não esqueça de compartilhar este conteúdo com os amigos nas redes sociais usando a hashtag Estrelas Raras. Quanto mais pessoas souberem dessas descobertas, mais rápido teremos novos olhares curiosos e perguntas instigantes. Nosso universo está repleto de surpresas, e estas estrelas raras são apenas a ponta do iceberg. Novas tecnologias, telescópios ainda mais potentes e missões espaciais em preparação prometem revelar outros corpos exóticos que hoje nem imaginamos existir. Então, continue explorando o céu conosco, porque a próxima grande descoberta pode estar apenas a um clique de distância. Até o próximo vídeo, e que a curiosidade sempre nos guie rumo às estrelas.